Oi, tudo bem? Deixa eu te pedir um negócio. Shhh. Fica quietinho um pouquinho. Calma, não tô mandando você calar a boca. Eu tô pedindo pra você prestar atenção. Acerta as costas e respira. Se é pra calar a boca de alguém, cala dessa mente tagarela que não te deixa ficar em paz. Presta atenção no ar que entra frio pelas narinas e sai quente delas. Presta atenção no aqui e agora. Mas se é pra fazer a mente calar a boca, não faz isso com rudeza. Pede pra ela gentilmente. Deixa eu perceber o espaço entre os meus pensamentos. Pede pra ela com gentileza. Depois eu cuido de você. Só fica aqui agora. Nesse movimento suave no abdômen, que enche de ar quando você inspira e encolhe lá atrás, esvaziando-se quando você expira. Difícil? Pois é. Nossa sociedade é a sociedade do ruído, a sociedade da cacofonia, a sociedade do barulho. A sociedade em que a gente tem que ter resposta para tudo, tem que ter opinião para tudo, palavra para tudo. Às vezes, aquietar é o caminho para restaurar nossa conexão com o que é essencial, profundo e verdadeiro em nós. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, de meditação, de conhecimento sobre nós, sobre transformação da nossa relação com a vida, com o mundo. Nós falamos de autoconhecimento verdadeiro, nós falamos de filosofias da tradição oriental, principalmente, das tradições do yoga, das sadhanas que eu sigo. E nós falamos de como a gente encontra caminhos para sermos hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, seu comentário no comentário de alguém aqui para fomentar a nossa sanga online e vem meditar com a gente. Parece piegas falar da importância do silêncio, né? Mas é que a gente não se dá conta do quanto a fragmentação faz mal. A gente não se dá conta de que onde quer que a nossa atenção e nossa intenção estiverem divididas, haverá sofrimento. A gente supõe que nós possamos ditar o que é melhor para o outro, baseado na nossa experiência individual. Tem uma coisa que o ser terapeuta tem me ensinado junto com tudo que eu já fazia, que é: a gente não ensina nada a ninguém. As pessoas aprendem o que elas querem, o que elas estão dispostas, disponíveis para aprender. E a gente não ensina nem a nós, se nós não estivermos abertos a aprender. E como é que a gente faz para criar essas aberturas, Gui? Olha, para e observa o que está acontecendo aqui e agora. Você está tão agitado com a ideia de que tem que fazer coisas pelos outros que você não sabe nem o que fazer por você. As pessoas estão tão cheias de si, querendo ensinar como meditar, como viver espiritualidade, como fazer terapia, como enxergar a verdade, que ideologia seguir, como encontrar paz. E eu me pergunto se nós, educadores, já fizemos isso por nós, e se as pessoas que nem educadores são e que querem se prestar a tanto, já fizeram isso por elas. O que torna uma pessoa um educador? É sua formação, é seus estudos? Não somente. Não porque eu não dei o valor à academia, eu não estaria fazendo doutorado se eu não desse. Inclusive, essa foi uma pergunta que me fizeram tentando me comprovar a pseudociência de uma forma enviesada esses dias. Mas você acredita na ciência moderna? Ué, olha, então o livro caiu aqui. Shankaracharya desmaiou com essa pergunta. Foi o Tattva Buddha que caiu. Se eu não acreditasse na ciência moderna, eu não estaria fazendo doutorado, né? Eu estou fazendo simplesmente pela hipocrisia de dizer que eu tenho um título, ou eu não estou acreditando na pesquisa que eu estou fazendo. Tem muita gente que faz isso, mas certamente não é meu caso. Eu não estaria gastando o tempo de uma orientadora tão preciosa como a minha, que é uma amiga tão querida e tão proficiente nos assuntos que me interessam, a saber, a meditação, o bem-estar, etc. Estou falando da doutora Elisa Cosassa. Se eu não acreditasse no projeto, em torno do que ela tem para me ensinar, pragmaticamente me tornar um cientista e tal. Não é exatamente o que eu gostaria da minha vida anos atrás, mas está sendo fascinante. Como eu disse a minha terapeuta, esse processo de transformar um cara que é um filósofo até a medula no neurocientista está sendo interessante. E eu estou falando isso tudo porque, para eu dar conta de perceber isso tudo que está acontecendo na minha vida, essas transformações, esses reveses, eu preciso ficar quieto. Eu preciso ensinar as pessoas a ficarem quietas. Que loucura, né? A gente falar de fazer silêncio. Falar de fazer silêncio.
E eu tô falando disso porque, justamente nessas conversas em que as pessoas querem me provar coisas, eu fico pensando qual é o ponto que a gente está tentando perseguir quando a gente quer ensinar outra nossa doutrina, o nosso ponto de vista. E por que que a gente acha que de mais assuntos, de mais barulho, de mais conteúdo, nós vamos encontrar a resposta para a angústia que a gente vive silenciosamente dentro de nós? Silenciosamente, só no sentido dela ser sorrateira, mas ela causa um barulho danado. Todos os mestres que eu admiro, de minha Vilana Jalaluddin Rumi, Alahiri Mahashaya, do meu Tantrika Guruji, Staneshwarti Marsina, até o Shri Ramakrishna, dos filósofos ocidentais que eu admiro, como é o caso de Schopenhauer, do caso de Spinoza, no caso dos gregos, todos eles encontravam Kant, encontravam valor na quietude e no silêncio, no contemplar. Um dos meus filósofos favoritos, inclusive, discípulo de outro filósofo favorito, são dois, né? O Emerson e o Thoreau. Então, são dois transcendentalistas que se debruçaram nos poemas dos mestres, nas produções dos mestres. Eu descobri esses dias que o Emerson, inclusive, disse que Hafez é um poeta sem par, que não há par para o Hafez, que ele é... Tô falando deles dois. O Emerson é um dos meus filósofos favoritos, ele falou do Hafez, que fala de silêncio. O Rumi fala de silêncio o tempo todo. E o Thoreau, que é outro dos meus filósofos favoritos, se enfiou num raio de uma cabana para ter silêncio. Agora, você pensa comigo, cara, em 1800 e Tiroliroli, precisou se enfiar numa cabana na frente de uma lagoa para ter quietude. Imagina nós hoje. Por isso que eu tô fazendo meus vídeos, começar próxima sede do Instituto, o Instituto inteiro vai ser isolado acusticamente, Matheus. O Matheus vai chorar de emoção de pensar nisso. Quando eu tô falando disso, gente, não é que música não tenha valor, ao contrário, eu adoro música, que discurso não tenha valor, eu adoro discurso, eu sou um filósofo, mas existe uma dimensão técnica em que o silêncio tem poder de nos curar. Tem um lugar em que a dialética, que o discurso, que a elaboração, que a elucubração, que o blá blá blá, que a punhetação mental tem que ser substituída pela quietude. A base fundamental das emoções, segundo as tradições tântricas, tem textos excelentes do meu Guruji sobre isso, o Acharya Timalsina escreveu muito sobre Shantarasa. Então a base das emoções na tradição tântrica chama-se Shanta, é serenidade, é dali que surgem todas as formas de chittavrittis, de movimentos da sua consciência. A origem do seu ser é serena e pacífica. Isso combina com silêncio e não com tumulto. E eu tô falando isso tudo porque você precisa se convidar a sair da cacofonia. Em algum lugar você precisa desistir do blá blá blá. Uma das coisas brilhantes que a prática meditativa faz por nós é cortar o fio da meada dos nossos pensamentos que a gente acha tão precioso. A gente tem um prazer quase erótico pela identidade com a qual a gente tem por sobre os nossos pensamentos e ideias. Quase erótico como uma ova. A gente ama envaidecidamente a lá Narciso, a identidade que a gente cria sobre nós, por pior que ela seja, em torno do blá 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 que você cria aí na tua cabeça. Esse blá 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 serve para as coisas maravilhosamente boas que você justifica por que são boas. Eu gosto de sorvete de chocolate. Eu não gosto não. Eu gosto de sorvete de chocolate por isso. Mas aí seu endócrino, seu nutricionista dizem que é mal para você. Mas você diz, não, mas é bom por isso. Você usa desse blá 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 para justificar o que é ruim. Você usa desse blá 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 para justificar por que você fica onde você tá. Você usa desse blá 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 para justificar os seus delírios, suas paixões, as coisas certas, as erradas. Você usa desse blá 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 para justificar sua reputação, suas memórias. Quem você é tá centrado nessa tagarelice que nunca para. Mas o eu real tá por detrás dessa loucura. Dessa tentativa de se provar e provar pontos pros outros, dessa tentativa de normatizar a vida sua e dos outros, ou seja, criar normas, protocolos. Não que eles não tenham o seu lugar, mas o silêncio também tem. Como alguém que se entusiasma muito com o valor e a importância fundamental da terapia na vida das pessoas, eu ao mesmo tempo fico chocado como as pessoas acham que retroalimentar seus discursos é caminho para se desvencilhar dos seus traumas. Porque saber da origem dos seus traumas não é ponto fundamental para transmutá-los, não é o que acaba com a história. Ah, meu Deus, descobri que eu sou traumatizado, por quê? No meu caso, fui abusado moralmente porque fui hiperexposto por uma organização religiosa gigante quando eu era criança. Beleza, o que eu faço com isso? Vou passar o resto da minha vida dizendo, tá vendo? Por isso que eu detesto crianças pastora, crianças médium, crianças sacerdotes, por isso que me pega de uma forma horrorosa todo o rolê, né? Eu tava falando esses dias com meus irmãos da Vimacha, e um deles tá lá no Nepal agora, falando da Kumari, que é a deusa criança. E ele usando 1000 justificativas para dizer como é uma vida feliz e etc. E eu pensando, brother, não é. Por mais contexto cultural que haja, eu fui o Kumarizinho de um centro espírita.
E é péssimo. Ai, mas depois elas são introduzidas na sociedade, elas vão, inclusive, casar e ter filhos. Sim, com a ideia de que foram deusas quando eram crianças. Eu não sei o quanto isso é saudável. O Yogananda mesmo diria 1000 coisas sobre isso, com as quais eu tendo a concordar fundamentalmente, do tipo, ninguém pode ser Deus. Nenhum ser humano pode se afirmar Deus, do ponto de vista egóico, porque senão já não é mais Deus. Essa pessoa não pode ser. Eu entendo a justificativa da idolatria, eu entendo e acho bonito, e eu tenho até uma dimensão da minha prática que segue esse viés da personificação, mas aqui eu tô falando do lugar do meu trauma. Vê? Por isso que pega pra mim. Pra galera, meus irmãos de Kula, não vai fazer o menor sentido nem diferença, eles não viveram isso. E eu também não posso dizer que eles estão errados pela minha vivência. Mas chega um lugar que eu dizer, e eles dizerem, e todo mundo dizer, não resolve o problema de ninguém. Guilherme, o que você tá dizendo então? Pra gente calar diante dos nossos traumas? Não. Eu tô dizendo que, como diria Salomão, debaixo do sol há tempo pra qualquer coisa. Pra falar, pra calar, pra semear, pra colher, etc. E nós estamos perdendo, e já não é de hoje, a dimensão preciosa, técnica do silêncio. Porque, beleza, a palavra falada, ela é só a forma mais densa e, portanto, a mais simples de cortar das nossas formas de ação com a exterioridade. O que não significa que se você calar a voz, a mente e o sentimento, enfim, o resto se cala. Mas é o primeiro passo. É do mais denso pro mais sutil. É do mais fácil pro mais difícil. Então essa dimensão de olhar e ver. Não dá tempo de você contemplar. Não existe meditação se você não sabe fazer silêncio. Guilherme, mas você fala tanto, você consegue meditar? Ah, você está fazendo isso para se mostrar. Não, não é para me mostrar. É só para dizer, se eu, agitado que sou, consigo fazer prática, você também consegue com a sua desculpa. Para de achar que você tem que responder tudo. Para de achar que você é a tábula rasa, pedra de toque da verdade das coisas, que a sua experiência meditativa, que o seu ponto de vista é a lei, porque todo absoluto é burro, toda forma de ver de maneira absoluta numa circunstância relativa como a nossa é burra. Agora, o Rumi, e eu já li esse texto para você, vai dizer isso de maneira brilhante no fim do livro 1 do Masnavi. Eu já li esse texto para você para falar que ensinamento espiritual tem prazo de validade, mas eu vou ler o final dele para te falar sobre a função de ficar quieto. A função de se recolher, a função de voltar para dentro. Então esse é o epílogo do livro 1 do Masnavi. A gente pode ler depois de novo, numa outra lição, esse texto inteiro e eu explicar para você. A palavra tornou-se turva misturada com a terra. A água do poço tornou-se barrenta. Fecha a boca do poço. Até que Deus a faça novamente pura e doce. Sim, até que Ele purifique o que Ele, Deus, tornou impuro. A paciência realizará teu desejo. Não há pressa. Sê paciente. Deus sabe o que é melhor. Aqui ele está falando sobre quietude e silêncio. A boca do poço é a sua boca, é a sua capacidade de receber tudo que está de fora, são os seus 5 sentidos de recepção, seus 5 sentidos de ação, é seu intelecto. Fecha a boca do poço e volta para dentro. Aquela água, a palavra que tornou-se barrenta, né? É a verdade está ali escapando, a noção das coisas, a paz está te escapando, porque em certa medida você está tão apegado ao fluxo dos seus pensamentos que você não consegue ser outra coisa, a sua identidade está nesse fluxo. Meu mestre costuma dizer, a mente é coisa tão frágil e delicada que ela não suporta não ser, só que ela nem existe, ela nem sequer existe sem movimento, sem agitação. Por detrás dessa mente, isso que ele chama de mente, é a mente discursiva, por detrás dessa mente é o seu eu real. Fecha a boca do poço, como diria o Mevlana. E a palavra aparece de novo, a palavra da verdade. Quem é você? Por detrás dos traumas, por detrás da agitação, por detrás do blá blá blá. Há uma dimensão, sim, para trabalhar dialeticamente com os nossos problemas de maneira prática. Mas é uma outra, em que você pode fazer uma espécie de distanciamento, que não é a dissociação delirante que freudiano diria que você está fazendo. Porque dissociação é uma ação covarde de afastamento de algo que está ali para você resolver. Esse afastamento do yoga é continuar agindo, trabalhando nas questões, mas sem identificar-se com elas. Eu não sou esse tumulto, eu não sou esse caos. Eu nem sou esses pensamentos porque eles passam ao largo da minha cabeça e depois eu nem sei o rastro deles onde ficou.
Até que Deus faça novamente puro e doce. Sim, até que Ele purifique o que Ele tornou impuro. Quer dizer, esses momentos em que tudo fica confuso e as verdades tornam-se esparsas e que você fica distante de você, são, se você tiver a oportunidade de olhar e ver, chances de você mergulhar fundo na sua interioridade e ver que essa força, essa inteligência, essa alma, Deus, a natureza Buda, sacudiu as bases e as estruturas das suas certezas justamente para você ter possibilidade de modificá-las e aprimorá-las. Ser paciente. A paciência realizará o teu desejo e não a pressa. Não tem razão de você tentar dar resposta para tudo. Você não tem obrigação de fazer isso. E você pode cortar um pensamento. Por mais adorável que ele esteja ou por mais terrível, você pode experimentar simplesmente cortar, fechar a tampa do teu poço e observar o que acontece no espaço entre essas ideias. Sim, a paciência realizará o teu desejo, não a pressa. Ser paciente. Deus, a consciência divina, a fonte, sabe o que é melhor. Dê chance para esse silêncio acontecer e você começa a se curar dessa demência da sociedade do cansaço. Até lá, é só ensaio. Quer aprender como? Vem estudar com a gente.